Olá, povão, tudo bem? Estamos aqui num vídeo diferente, primeiro que a gente está fazendo nesse modelo aqui. Esse aqui é o estúdio de podcast, né? Então aqui a gente vai começar a fazer umas coisas, mas até para fazer um teste aqui, né, do estúdio, de todos os esquemas aqui, eu vou começar com o Lucélio Lacerda. Formamos uma dupla sertaneja, porque somos irmãos. O Lucélio é advogado, ele já esteve aqui no canal algumas outras vezes e eu estava com uma demanda, que é o seguinte: eu precisava de alguém para conversar aqui comigo sobre a ação civil pública do Estado de São Paulo. Quem conhece sabe a importância, o tamanho. E ele está abismado. Botei ele para estudar, falei, estuda lá para a gente conversar. E ele está abismado realmente com o impacto que tem essa ação, né, que a gente vai conversar. A ideia é produzir mais conteúdos, depois eu falo sobre isso, sobre essa ação civil pública, para ajudar as pessoas a entrarem na ação, mas a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre ela, particularmente dita. O Lucélio é do L. Lacerda, do escritório, né, que está trabalhando com a questão da pessoa com deficiência, e tem um canal de Direito Especial que eu até coloquei ali, então vou colocar aqui embaixo também o link do canal, para quem quiser olhar lá depois, porque os outros conteúdos vão ser colocados lá. Mas vamos começar assim, com a pergunta mais boba, né? Que ação civil pública é essa? Aliás, acho que até antes, o que é uma ação civil pública, Lucélio? Não é uma pergunta boba, não. Porque é o seguinte, a diferença da ação civil pública para uma ação individual é que numa ação individual, por exemplo, um autista representado pelo pai ou pela mãe ajuiza uma ação para poder obter um direito na justiça. Essa decisão vale só para aquele caso, porque é uma ação individual. A ação civil pública, ela é movida pelo Ministério Público, a quem incumbe a defesa dos direitos coletivos e dos direitos difusos, que é o caso, direitos que atingem pessoas indeterminadas, que a gente não sabe quem é, pode ser qualquer pessoa. O beneficiário daquela decisão que é prolatada, dando fim à ação civil pública, em caso de procedência, ela beneficia uma quantidade de pessoas absolutamente indeterminada. E, no caso, pessoas do Estado de São Paulo, que foi uma ação civil pública ajuizada no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos individualizar essa ação? Ela é a ação do processo 05300027139-2, que tramitou na 6ª Vara de Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Ela foi ajuizada no ano 2000, tem então 23 anos, portanto, essa ação, e foi sentenciada no ano de 2001. Ou seja, já tem um tempo, já tem mais... 3 anos. 22 que tramitou a ação, que transitou em julgado. Eu sempre... Perdão, 20 que saiu a sentença, o trânsito demorou um pouquinho mais. Sim. Sabe que eu sempre ouvi falar dessa ação judicial, nunca me habilitei, nunca fiz nenhum pedido aí, e eu percebo que tem muitas famílias que são atendidas em decorrência dos resultados dessa ação. O que essa ação estava pedindo? Qual foi a decisão judicial? No ano 2000, você vê, a Lei Federal do Autista, ela surgiu em 2012, a Lei 2.764, quer dizer, 12 anos depois que ajuizou essa ação. Só que em São Paulo, no ano 2000, já tinha uma legislação de vanguarda, por isso que eu digo que com essa decisão aqui, na área do autismo, São Paulo vanguardou, que era a Lei Complementar 791/95, que atraía para si uma série de responsabilidades em relação a uma lei muito, para a época, uma lei também de vanguarda, uma lei que exigia que o Estado tivesse uma expertise, inclusive na área da saúde de um modo geral, mas principalmente na área da saúde mental. Tem um capítulo só tratando nessa lei complementar da saúde mental. Foi também com base nessa lei que ajuizou-se essa ação civil pública. Essa ação civil pública pretendia o seguinte: numa época em que não tinha no Estado de São Paulo nenhum sistema de proteção e acolhimento para o atendimento das necessidades das pessoas com TEA, e tampouco havia uma lei federal que dispusesse sobre isso, o Ministério Público ajuizou a ação pretendendo o seguinte, eu vou ler aqui nos termos que está escrito, que o Estado de São Paulo fosse condenado a arcar com as custas integrais do tratamento, internação especializada ou em regime integral ou não, da assistência, da educação e da saúde específicos, ou seja, custear o tratamento especializado em entidade adequada, não estadual, já que o Estado não tinha nos aparelhos públicos nada que pudesse
oferecer esse atendimento, essa prestação à família e às pessoas com TEA. Em 2001 veio a sentença, e a sentença extremamente abrangente, que dizia o seguinte: até que, se o quiser, providencie unidades especializadas próprias e gratuitas, nunca as existentes. Então, o juiz mandou criar instituições próprias, especializadas para o atendimento do autista, tanto na área da saúde quanto da educação, em formato integral ou parcial, mas nunca as mesmas que já tinham. Então não dava para fazer uma gambiarra, uma guariba, né, botar uma placa lá e contratar 2 funcionários e dizer que estava atendendo adequadamente o autista. A decisão exigiu que o Estado fizesse isso, ou que o Estado arcasse com as custas integrais do tratamento, internação especializada, em regime integral ou não, da assistência, da educação e da saúde específicos, ou seja, custear o tratamento especializado em entidade adequada, não estatal, para o cuidado da assistência aos autistas residentes no estado de São Paulo. Então, o juiz disse assim, a juíza, disse assim, você presta esse serviço direito, mas se você não conseguir prestar, você vai pagar. Para alguém oferecer. Para alguém. E ela é tão abrangente que ela inclui tudo. Aí, quando você fala em internação, estabelecimento, educação e saúde, parcial ou integral, nós estamos falando de estabelecimentos para internação, para tratamento de saúde e também educacional, creche, por exemplo, sabe? Para pessoas com TEA. E o Estado deveria realizar essas coisas, por requerimento dos representantes legais dos responsáveis, acompanhado de atestado médico que comprove a situação de autista, endereçado ao seletíssimo secretário de Estado da Saúde, protocolado ou na Secretaria de Saúde, Estado da Saúde, na sede, ou então mandado por AR, com aviso de recebimento. Então, o juiz já criou um rito também para você fazer isso. Condenou o Estado, olha, ou você presta o serviço, ou você paga, e vai ser assim, o interessado vai mandar lá o diagnóstico para o secretário, e o secretário tem 30 dias, a partir do recebimento do protocolo ou da carta, para providenciar às suas expensas a instituição adequada para o tratamento do autista requerente. Ou seja, se o Estado não tem condição de supetão de criar uma escola própria, de botar lá servidores e de executar ele próprio aquele serviço, ele que contrate alguém. E aí ficou essa decisão super abrangente. Se o Estado não cumprisse, teria multa de R$50 mil por dia. Essa decisão foi objeto de recurso, o Estado recorreu e o Estado perdeu o recurso, porque o Estado começou com aquela história de sempre, da reserva do possível. Essa decisão é muito abrangente, tudo bem, nós gostamos muito dos autistas, mas nós não podemos pagar. Aí o tribunal respondeu da seguinte forma, olha, não pode o Estado afirmar discricionariedade administrativa para manter a ilegalidade, nem legitimá-la pela decantada falta de previsão orçamentária. Se assim o fosse, o exercício dos direitos coletivos, difusos, individuais ou de interesse público ficaria sempre subordinado à discricionariedade administrativa e à boa vontade do administrador. Ou seja, não adianta falar que você não tem dinheiro. O tribunal ratificou a sentença, mas só transitou em julgado no ano de 2006. Eles tentaram um recurso especial para Brasília, enfim. E nesse ínterim, nesses 22 anos em que essa ação tramitou, como a decisão não é individual, mas é para toda a sociedade, ou seja, todos os autistas do estado de São Paulo, muita gente foi se habilitando nos autos e manejando uma execução. Olha, eu também estou sem estudar, não tem escola e tal, e os juízes mandando pagar, o Estado pagar, e o Estado finalmente começou a credenciar, acho que em 2016, 2017, começou a credenciar algumas instituições de ensino, os convênios venceram, o Estado chegou a pedir liminar para poder renovar esses convênios com escolas sem precisar licitar, em caso de urgência e tal. E, num determinado momento, o juiz realmente decidiu que o Estado já havia se adaptado. Em 2012 teve a lei do autista, decidiu que não era mais que as pessoas não deviam executar mais essa sentença
porque o Estado de São Paulo já tinha criado a legislação, a legislação federal já havia previsto certas circunstâncias relacionadas aos pedidos desse processo e que não precisaria executar. Houve recurso de algumas partes que estavam pais de autistas, né, representado por seus pais, e também da Defensoria. No recurso, o tribunal disse não, a juíza não pode impedir a execução dessa sentença. Por mais ela abrangente que ela seja, não pode impedir, porque, afinal de contas, se o juiz disser que a sentença não é executável, o juiz vai estar rescindindo uma decisão do tribunal. Porque o que você executa aqui é a decisão do tribunal, que é a última palavra. E o juiz de primeiro grau não pode rescindir a decisão do tribunal, né? E aí a ação voltou a tramitar, as execuções. Em 2014, veja que isso começou com Geraldo Alckmin, em 2001, e em 2014 também era Geraldo Alckmin o governador. O próprio Ministério Público chegou a pedir a extinção, o arquivamento da ação, para não mais executar, como se diz assim, o Estado de São Paulo está cumprindo direitinho, já criou uma rede, não precisa mais dessa ação. Pedido indeferido, a juíza começou a fazer audiências públicas, você participou de algumas, né? Como uma autoridade na área do autismo. E hoje a situação é a seguinte. Olha só, em 2017, de tanto pessoal, o próprio Estado, né, vamos dizer assim, insistir com o juízo que essa decisão é um incômodo, sabe? Porque qualquer pessoa que não tem acesso a um serviço vai lá e se habilita e executa, e o Estado tem que cumprir e pronto. E o Estado a todo momento prestando satisfação no processo, a Defensoria pedindo, olha, me mostra a lista das escolas aí, você ampliou essa rede, como é que está o atendimento do autista na saúde, qual o tempo que vocês estão demorando para dar um diagnóstico. E isso incomoda, é uma demanda para o Estado e uma demanda financeira também. E aí, a juíza, em 2017, respondendo a essas demandas do Estado, essas reclamações quanto à tramitação da execução e os pedidos reiterados do Estado para poder extinguir o processo, diz o seguinte: o poder público já tem ciência do seu dever legal de fornecer atendimento ao autista e de atender ao autista, e que atender ao autista consiste não apenas em cumprir uma sentença, mas também cumprir a lei. Aí ela faz alusão à lei do autista, que já tinha em 2017. Já tinha a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, de 2015, e ela diz, olha, já existe hoje um atendimento ao autista na rede municipal de ensino, nos CAPs, em estabelecimentos conveniados, em estabelecimentos próprios do Estado, e esta rede de atendimento está crescendo e se capilarizando. Existem carências a serem supridas, padrões de qualidade a serem definidos. Apesar das limitações ainda existentes na política pública de implementação, é certo que hoje a Fazenda do Estado tem condições de realizar avaliações e de indicar estabelecimentos extrajudicialmente, bem como de receber autistas em escolas inclusivas ou providenciar vagas em outros estabelecimentos, caso comprove a impossibilidade da inclusão. E aqui, a juíza decide assim, em 2017. Assim, para garantir o melhor cumprimento da sentença coletiva, essa sentença que tem esse caráter coletivo, determinam a seguinte alteração do procedimento. Então, tinha aquele primeiro procedimento que o autista devia fazer o requerimento, ou o responsável legal, para o secretário tinha 30 dias para definir e tal, e aqui a juíza altera esse procedimento em 2017, dizendo, uma vez formulado o pedido de execução, a administração será intimada para extrajudicialmente e, em prazo não superior a 60 dias, realizar um laudo do autista por uma equipe interdisciplinar, suspendendo-se a execução. Então, o que você faz? A pessoa precisa de escola para o autista especializada, precisa de um atendimento, alguma coisa de saúde, ela se habilita nesses autos, nesse processo. Com advogado. Com advogado, claro, e executa. Aí a juíza vai falar assim, bom, tem o pedido de habilitação, de execução, vou intimar a administração, olha aí, tem um autista aqui pedindo um negócio aqui para você. Aí o Estado vai pegar uma equipe multidisciplinar e vai avaliar aquele cara em concreto, aquela pessoa com TEA em concreto, para ver qual é o nível dela, como é que se dá para incluir, se tem que ser especializado, como é que vai ser isso.
Aí, no item 2, após o prazo de 10 dias, quer dizer, em 60 dias o Estado tem que fazer esse exame interdisciplinar, esse estudo daquele autista. 10 dias depois, a administração irá propor um perfil de atendimento ao autista, para o seu caso específico. Se o laudo indicar a necessidade de prestação do serviço municipal, o ente público municipal será intimado também para se manifestar e compor uma oferta daquele serviço para aquela pessoa em específico, né? E na última decisão, teve uma última decisão que foi produzida o ano passado que ratifica aqui a continuidade da ação e a continuidade das execuções. Então, assim, porque tem muita gente dizendo que tem uma decisão que extinguiu essa ação lá no comecinho, antes de 2008. E que, portanto, ela não estaria mais valendo, mas ela está. As execuções seguem, só que com um rito diferente daquele inicial. De fato existe, eu sei que existe um movimento do governo do Estado de São Paulo, novamente agora, foi no final do ano passado, 2022, para tentar extinguir essa ação mais uma vez, tentando isso. Houve pedidos no ano passado, isso, inclusive. Inclusive, a Defensoria Pública abriu uma consulta da população, pedir para que todos respondessem sobre como é que está esse atendimento no Estado de São Paulo, para fundamentar a posição da Defensoria. Ela foi chamada a se posicionar. O Estado de São Paulo, de fato, você tem essas decisões, e de fato é uma decisão de vanguarda, mas na realidade as pessoas não estão acessando essa ação civil pública, elas não sabem, as pessoas não sabem, então esse vídeo tem essa função, né, essa tentativa de esclarecer as pessoas, para que as pessoas peçam essa habilitação, peçam o acesso ao direito lá. Sabe qual é a diferença? Por que essa ação é muito importante? É porque é o seguinte, esses direitos, de ter a escola, o atendimento integral, a proteção integral à saúde, são direitos que não se nega, ninguém vai negar. Só que quando a gente ajuiza uma ação de conhecimento, é uma ação que ainda vai provar que a pessoa é autista, provar que ela tem o direito, provar que tem prazos, o Estado tem prazo em dobro, às vezes tem prazo quádruplo, o Estado sempre vai até o STJ, veja essa decisão, ela foi proferida em 2001, o processo tramitou um ano, de 2000 a 2001, transitou em julgado em 2006, ou seja, foram 6 anos, 5 anos com o Estado catimbando para a decisão não ser executada. Porque quando termina o processo, sai a sentença, a apelação que o Estado faz tem efeito suspensivo, suspende a sentença. Então você começa uma ação hoje, pode ser que o menino tem 6 anos, você vai... Ele já é adolescente. Já é adolescente, as necessidades, já é outra pessoa, outras necessidades. E tem gastos, tem custos nisso tudo, você tem que arcar com advogado, com um monte de coisa, é difícil, a encheção, né? Então, normalmente a família não consegue perseguir isso, enquanto o Ministério Público tem a sua estrutura para poder perseguir. Então, pessoal, o que eu quero aqui, qual é a proposta? É esclarecer um pouco para vocês aqui, apresentar um pouco para vocês. Quando eu fiquei sabendo dessa ação civil pública, eu tentei procurar, não consegui encontrar, não sabia nem o número, não consegui encontrar, né? Não tinha mais informações. Então, a ideia é trazer essa informação para vocês, e aí o Lucélio, no canal Direito Especial, depois vai produzir outros trabalhos, outros vídeos, explicando quais são as coisas que se pode pedir, que as pessoas pediram e já conseguiram. Eu vou te falar do que eu já vivi mais, né, do que conheço mais. São pessoas que pediram acesso às escolas especializadas, né? Eu participei de uma movimentação muito intensa, que teve muitas audiências públicas, quando o governo do Estado, num certo momento, não renovou o contrato com essas escolas. E esses indivíduos, as crianças, adolescentes, adultos, iam ficar todos desamparados. O juiz mandou pagar para os pais de autistas o valor da mensalidade e o transporte escolar. Exato, é outra coisa que ele tinha suspenso. E aí houve uma série de discussões, e aí depois saiu um outro edital, foi assinado e se resolveu naquele momento, mas fica sempre com uma faca no pescoço. A grande questão de fundo desse processo é o seguinte, é que em 2012, que o Estado anda chiando o tempo todo, é que em 2012 saiu a lei do autista. A lei do autista, a lei 12764, no artigo 2º, salvo engano, ela fala de uma hipótese de o aluno com TEA ser incluído em salas comuns e ter lá um monitor. Aí, o governo do Estado de São Paulo fala assim, não, então é isso, ó.
a sentença está me mandando ter escola especializada, mas a lei que é federal, ela está dizendo que pode ser no ensino regular. Então, eu achei interessante essa solução que a juíza encontrou, para assim, não, eu vou suspender a execução quando chegar o cara aqui querendo a escola, e você vai produzir em 60 dias um laudo específico para aquele cabra ali, para você dizer se ele pode ir para o ensino regular, a sala comum, com o monitor e ser incluído ali, né? Se o nível, aquela condição específica permitir, ou se você vai ter que dar a escola especializada mesmo. Ou seja, São Paulo vanguarda nisso também, porque essa decisão, ela traz de volta o debate sobre as hipóteses em que o grau e a condição específica da pessoa recomende, ainda que seja como um regime de transição, o ensino especializado, separado, e não a inclusão dentro da escola comum. Né? Inclusive, uma coisa, né, interessante, porque vamos imaginar que a gente trabalhasse somente com a hipótese da sala comum. Essas escolas, no estado de São Paulo, a educação, o ensino fundamental, quase todo ele é municipalizado. Então, o custo já não fica com o estado, fica para o município. Então, é vantajoso para o estado. Enquanto, se você está falando dessas escolas especializadas, no escopo dessa decisão, o estado é que arca. Portanto, também é uma estratégia do estado para gastar menos com essa população para jogar para o município. Você viu que a decisão da juíza diz que, se for o caso de ser atribuição do município, que é esse caso aí, sim, aí vai chamar o município para negociar, não vai impor ao município. Tanto que o município nem réu do processo é. Sim. Ou seja, deixar essa responsabilidade na sentença judicial para o Estado é um ótimo alavancador do desenvolvimento das políticas em defesa das pessoas com TEA no Estado de São Paulo. E eu acabei não concluindo, eu falei do processo de conhecimento. O que é bom essa execução? Porque na execução já tem um rito, você intima o Estado para produzir o laudo para resolver o problema. Você não intima o Estado para se defender. Aqui, sim, o Estado não vai se defender mais. Já passou o tempo de defesa. Acabou, né? Então está muito mais avançado. Então eu recomendo aos colegas advogados aí que atuam na área também da defesa do direito das pessoas com deficiência, que já peguem carona aqui, nessa ação que já está pronta e está em plena execução. Perfeito. Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado, Lucélio. Eu vou te passar as palavras finais. Não, eu queria só dizer que nós temos que cuidar para que a gente não deixe o Estado à vontade, porque isso aqui é uma decisão do Estado de São Paulo, né? O seu canal tem gente de todo o Brasil que assiste. A gente não deve deixar o Estado se acomodar, porque se você não inclusive, às vezes falta essa vontade política no Ministério Público de outros estados, que muitas vezes não faz ações dessa natureza pensando, quanto é que vai custar para o Estado? O Estado tem que se virar. Quer dizer, a gente não pode ficar o tempo todo, fazer com que as leis, a Constituição, os direitos que são socialmente construídos ao longo da história, fiquem como um penduricalho, um enfeite no ordenamento jurídico, sem emprego prático na vida real. Então, eu recomendo que as pessoas, sempre que puderem, principalmente em outros estados que não existem ainda, uma decisão coletiva como essa aqui. E outra coisa, essa ação, essa sentença, ela gerou diversas outras ações civis públicas também, tratando de outros recortes do mesmo tema. E as pessoas de outros estados podiam pegar isso aqui e ir no Ministério Público para pleitear que eles também entrem com a mesma ação. Qualquer pessoa, mas principalmente um pai de um autista, tem legitimidade para fazer uma representação ao Ministério Público dizendo que o Estado não está com... Porque quando você faz isso, você coloca o fiscal da lei, né? Que é o Ministério Público. Para poder tratar do assunto coletivo que interessa a todos. Ou seja, fica muito mais fácil para os advogados, para as pessoas interessadas, para a sociedade, e o Estado fica mais focado quando você tem a autoridade ministerial tratando desse assunto. A Defensoria também tem competência para manejar a ação civil pública, então a Defensoria também é um outro caminho. É um outro caminho, é um outro canal que você pode... Vai nos dois. Nas dúvidas vai nos dois. Né? E no caso dos paulistas, os paulistas têm a felicidade de poder entrar direto com uma execução e ver atendido o seu pleito. Ou seja, para fechar, então, se você é de São Paulo, entre com a execução aqui. A execução aqui. Se você for de fora, pressione o MP e a Defensoria Pública
para poder ajuizar uma ação similar. Tá? E se você quiser cópia da lei, eu vou repetir aqui o número, ó, é 0027 139 65 2000 826 0053. É isso aí. Grande abraço, gente. Tchau para vocês. Valeu.